Terça-feira, agora a gente muda de assunto porque você sabe, também é dia de fatos da semana. E o juiz Sérgio Moro começou a ouvir as testemunhas de acusação do segundo processo da Operação Lava Jato, que tem como um dos réus o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta semana, a cidade de Curitiba está no foco de todo o país. Começaram nesta segunda-feira as audiências com as testemunhas de acusação do segundo processo da Operação Lava Jato, que tem como um dos réus o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também deve depor. Para evitar conflitos, a prefeitura da cidade conseguiu uma liminar na justiça, proibindo acampamentos em ruas e praças. Além disso, somente moradores e jornalistas credenciados terão acesso ao prédio da Justiça Federal, onde estão sendo realizados os depoimentos. Mas quais as acusações que pesam contra o ex-presidente e quais os desdobramentos desse julgamento? É o que vamos ver agora no Fatos da Semana. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o advogado e professor, comentarista político também, Antônio Rittitelli. Bem-vindo à revista. Como é que obrigado. Vai? Tudo bem? Bem. Graças a Deus, tudo bem também. Bom, vamos primeiro entender como a gente sabe que existem algumas acusações em cima do ex-presidente. Nesse momento, ele está respondendo exatamente sobre quais acusações? Basicamente, a relação dele com a propriedade, o triplex lá do Guarujá. Tá. E aquele transporte de todo o material que ele trouxe de Brasília assim que ele deixou a presidência. Transporte e armazenamento, né? Armazenamento. Que ficou por não sei quanto tempo lá. Isso. Então, quer dizer que tudo isso tem a ver com as delações da OAS, né? Exatamente. Que teria presenteado o ex-presidente, né? Em troca, claro, do favorecimento aí com negócios da Petrobras, né? Isso, caixa 2, propina, tá. E daí vai, né? Agora, o que a gente está percebendo é que se fazendo um circo em torno desse depoimento, dessa... É uma oitiva? A gente pode chamar de oitiva isso, esse momento do processo? Pode sim, né? pode. Que é o enfrentamento do juiz diretamente com o réu, né? Sim. É mais uma audiência mesmo, porque a oitiva é mais para testemunha. Ah, sim. Mas sim, é uma audiência onde então o réu, agora réu, que não é qualquer réu, é um ex-presidente da República. Uhum. Então, quando algumas pessoas falam, mas isso é banal, isso é assim, não é bem assim, porque é um ex-presidente da República que foi por 2 vezes presidente da República. Então, ele vai ter a oportunidade de esclarecer alguns fatos, né? Tá. Basicamente isso. Realmente não é banal por esse fato, né? É um ex-presidente da República e é de se admirar que esteja envolvido em tantos escândalos, em tantas situações. Agora, o que eu acho, pelo menos na minha opinião, que está sendo demais é a repercussão em cima desse momento e fazendo com que uma cidade praticamente pare o seu entorno todo, comércio fechado, movimentando pessoas e caravanas em prol de um apoio. Será que tudo isso é necessário, doutor? O que você vê? Como é que você analisa isso? Não é necessário, evidentemente, mas como nós vivemos... Isso muda alguma coisa? Seria algum tipo de pressão que seria feita em cima do juiz? Porque o Sérgio Moro já deu, inclusive, depoimento em rede social, na rede social da esposa dele, pedindo para que as pessoas não vão, né? Não façam isso, não saiam de suas casas, não parem suas vidas. O processo está simplesmente acontecendo, né? Foi esse recado que ele passou, né? E do outro lado, não sei se é bem assim, né? É evidente que pressão, num Estado democrático, a pressão popular, ela é legítima, em qualquer sentido. Na questão de julgamentos do Poder Judiciário, de ações, isso fica um pouco mais delicado, mais complicado. Então, os magistrados, eles têm que ter a absoluta isenção e, teoricamente, não sofrerem, não se submeterem ou não mudarem o seu convencimento antes de sentenciar devido à pressão popular. Tá. Mas, por outro lado, também nós não podemos desconsiderar que isso interfere, sim. E aí, num Estado democrático de direito, faz parte. Uhum. O que é complicado, o que eu acho que não deve se fazer, é se transformar, então, uma ação
um julgamento num palanque político partidário. Isso que fica complicado. E parece que essa é a tendência ou é a intenção aí de alguns grupos. Isso não é bom para o país, não é bom para o próprio julgamento, não é bom para o próprio réu, porque fica convulsionando, fica misturando questões que não têm a ver. E também não deixa de configurar má fé, né? Como a gente está vendo essa questão aqui do depoimento, né, que o ex-presidente provavelmente vai dar amanhã, daqui a pouco a gente fala a questão do habeas corpus. Sim. Ele também pediu para que ele gravasse sob outros ângulos e com uma equipe contratada por ele, né? Além daquela gravação oficial, que é o que já acontece com todos os outros depoentes, com todos os outros réus, né? Durante a Operação Lava Jato, como de praxe eles já têm feito. O juiz Sérgio Moro negou, né? Por que dessa proibição? Olha, porque o julgamento, principalmente na esfera criminal, penal, todo julgamento, mas especialmente na esfera criminal, penal, ele é revestido de uma formalidade, e em alguns casos até você sabe que tem segredo de justiça, que não é o caso aqui, porque até está se dando bastante publicidade ao fato. Sim. Não é? Mas como há já uma gravação oficial que fica à disposição para quem quiser ver, do público em geral, quem quiser ver, portanto, e você tem as três partes, você tem o acusador, você tem a defesa, há um contingente de advogados de primeiríssima linha que estão lá, não é? Está encontrando todas as brechas possíveis, né, para fazer com que a coisa se estenda. E daí mais de 80 testemunhas que vão lá depor, não é? E essa gravação, então, oficial, ela é pública e vai ficar à disposição, para que exatamente não se alegue posteriormente algum constrangimento ilegal, alguma óbice à ampla defesa ou contraditório. Então, o que não cabe, o que não faz sentido é querer filmar e dar, então, essa conotação político-partidária, até porque parece que tem um filme que estão produzindo aí sobre a biografia do ex-presidente. Mais não é? um? Meu Deus. Enfim, pelo menos um eu sei que está em andamento. Então, talvez queriam colocar 2 câmaras a mais, 3 câmaras a mais, coisas do tipo. Então, talvez isso fosse para integrar o filme da biografia e tal. E as expressões, a manifestação, o livre convencimento do magistrado, ele tem que ser preservado. É diferente do depoimento da testemunha, que só deve ser em caso de segredo de justiça. Porque senão vamos dizer, é uma audiência pública que o povo pode participar, mas não fica gravando é um absurdo, é uma situação que ninguém até hoje pediu e não faz o menor sentido, né? Porque não vai esclarecer nada, não vai acrescentar nada, né? Esses mais de 80 testemunhas, né, se eu não me engano são 87, tem a ver com esse caso da OAS também, né? A delação da OAS. Tem. Aí a gente junta o famoso Lé com Cré, né? Pedindo, imagina, 87 testemunhas de defesa. Eu acho que não existe na história do direito um caso em que alguém pediu tanta testemunha. Inclusive, gente, tem ministro, tem deputado, tem senador. É uma lista grande de gente ali, né, para ajudar a defender ou para tentar provar a inocência do ex-presidente. Aí a gente vê esse pedido para gravação, a gente vê essas 87 testemunhas sendo convocadas, né? A gente vê esse monte de situações que parece, né, que realmente a defesa do Lula está fazendo de tudo para que o processo tenha um máximo de tempo corrido possível, né? Sim, para procrastinar, para protelar. A questão primeira... Agora ele pediu um habeas corpus, né? Desculpa, mas só para completar, né? Para que isso não aconteça amanhã, né? Isso, que deve ser julgado hoje. Tem que ser julgado hoje, sim. Tá. A liminar tem que ser proferida hoje. Se vai ou não. E percebe, essa conjuntura dessas instâncias, ela é um pouco complexa para o menos avisado, para o leigo, né? Para o povo em particular. Então, mas como que o Moro vai ficar sujeito a essa decisão, se ele vai ser obrigado ou não a dar mais prazo, porque ele já deu, né? Já deu, a dar mais prazo ou não. É por causa da instância, por causa do sistema judiciário, ele funciona dessa forma. Tá. Então, tem que se aguardar esse habeas corpus. A questão do número de testemunhas, também se percebe isso, quer dizer, a intenção protelatória, porque não há precedente nesse sentido. Eles estão alegando que eles têm, não sei quantos, 5 gigas de papel para ler e tudo mais, sim, e não deu falta tempo. De
tempo, mas não há novidade lá. O que justificaria essa prorrogação, essa dilação de prazo? Realmente algum fato novo, extraordinário, que não é certamente o caso. Não é o caso. Nós não temos algum fato excepcional. Olha, eu preciso dizer, já disse em várias situações, porque até já prestou depoimentos, as testemunhas já estão sendo ouvidas, então está tudo andando nos conformes. Eu diria assim, não há justificativa para mais essa protelação, essa dilação de prazo para marcar uma outra audiência. Não vejo fundamento. Bom, a gente hoje quis trazer esse assunto aqui para que as pessoas em casa entrassem um pouco mais dentro do que está acontecendo nessa semana, né? Especialmente amanhã, provavelmente vai acontecer amanhã. Sim. Com toda certeza o nosso departamento de jornalismo vai informar ao final do dia sobre esse pedido de habeas corpus, e aqui no Revista você também acompanha as novidades sobre esse depoimento amanhã ao longo da programação da TV Gazeta. Eu quero agradecer então ao doutor Antônio Rittitelli, que é advogado, professor e comentarista político, esteve com a gente hoje, para fazer contato ao longo da semana também, AntônioRittitelli.com.br. Você vai escrever com 2 Cs e 2 Ls, tá bom? AntônioRittitelli.com.br. Obrigada pela presença aqui mais uma vez. Até a próxima, viu? Obrigada, viu? A gente te aguarda numa próxima oportunidade para continuar falando de assuntos importantes como esse, né, gente?